Irmãos e irmãs, Jesus aqui nos fala, e a palavra de Deus hoje nos fala dessa liberdade interior que é tão importante a gente conquistar. A liberdade interior é um processo, é um caminho longo. Os filhos de Israel, na noite da Páscoa, comeram o pão ázimo, comeram o cordeiro, saíram, atravessaram o Mar Vermelho, mas o coração deles continuava escravo. Tanto é que muitas vezes durante o caminho, a escravidão do Egito. E eles murmuram contra Moisés, contra Deus, contra Arão, que estão guiando eles até a terra prometida, porque eles têm uma mentalidade de escravos. O corpo já é livre, mas o coração ainda continua ligado, preso, né, na escravidão. Hoje em dia, irmãos e irmãs, nós vivemos muitos tipos de escravidão interior. Vivemos num mundo que proclama a liberdade, que tem como grande valor a liberdade. Essa cultura da liberdade, curiosamente, ela começou com os peregrinos, né? os chamados pais peregrinos, aqueles protestantes calvinistas que saíram da perseguição religiosa da Inglaterra, porque o anglicanismo era religião de Estado e não admitia nenhuma outra, né? Os próprios católicos foram martirizados, presos, né? O catolicismo foi proibido na Inglaterra. E também aqueles outros protestantes, né? Como os luteranos, calvinistas, etc., não tinham direito de viver a sua fé, o seu entendimento da fé na Inglaterra. Então eles migraram para a América, né, e fizeram as colônias na América, dizendo: lá sim a gente vai ter uma terra de liberdade, lá nós vamos ser livres para praticar a nossa fé segundo a nossa consciência. E essa, um pouco em nome dessa liberdade, depois ela foi indo, começou como procura da liberdade religiosa, e foi se estendendo a todos os campos, né, até que fizeram a própria independência da Inglaterra. E essa busca da liberdade depois influenciou os franceses, né, e todo o movimento da Revolução Francesa. E hoje a gente vive num mundo um pouquinho formatado por aquele ideal de liberdade que, de certo modo, deixou de lado o princípio de tudo, né, da liberdade religiosa, porque às vezes quem crê, quem tem uma fé, muitas vezes é perseguido no próprio Ocidente, né, que se diz livre. E então existe, ao que parece, um grande clima de liberdade e uma proclamação, né? Antes nós tínhamos um mundo escravo, agora nós temos um mundo livre, todo mundo é livre, as democracias, as repúblicas, tudo isso tornaram o mundo um lugar livre, cheio de liberdade. Mas essa liberdade muitas vezes ela fica só na superfície, porque se a gente arranhar um pouquinho essa superfície e olhar o que está acontecendo no coração humano, nós estamos todos muito escravizados por tudo, escravizados pelos meios de comunicação, escravizados pelas redes sociais, escravizados pelos todo tipo de vícios modernos, né? Escravizados pelo nosso trabalho, a maneira escravizante, desumanizante de trabalhar, né? Então, a gente se olhar um pouquinho e principalmente se olhar o nosso coração,
a gente vai encontrar muitas escravidões, muitas dependências, muitos apegos, muitas rotinas que a gente sabe que estão erradas, mas a gente mesmo assim continua fazendo. Tá? Esses dias eu estava lendo estava me informando sobre o problema das enxaquecas e todo esse tipo de problema, né? E a receita um pouquinho para administrar esses problemas modernos é meio que a receita de sempre. Dormir cedo, acordar cedo, dormir bem, não se preocupar demasiado com nada, não consumir em excesso meios de comunicação, ter um pouquinho de relaxamento, de lazer, ter uma alimentação correta, fazer atividade física. Ou seja, essa coisa que todo mundo sabe que é assim que se vive bem. Né? Mas quem é que vive desse jeito? Né? A gente pode, se a gente encontrar uma pessoa do nosso meio que viva dessa maneira, que diga assim, ó, preenchi todos os requisitos, né? Durmo cedo, acordo cedo, faço exercícios, como comida saudável, durmo bem, relaxo, não consumo mídia em demasiado, né, em demasia, e não me preocupo demais com a vida, né? Parabéns, né? É difícil achar uma pessoa assim. Então, essas coisas mostram como nós estamos dependentes, né? E ninguém consegue dizer assim, ah, que bom, li aqui que é assim que se faz, então a partir de amanhã eu vou viver assim. Né? Quantas vezes as pessoas fazem o propósito no início do ano, né? Não, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano eu vou ter a alimentação correta, esse ano eu vou acordar cedo, esse ano. Depois chega, né, na seguinte semana e diz assim, não deu certo, vamos ver alguma vez, algum outro dia mais tarde. Né? Então, irmãos e irmãs, todos nós temos uma grande dependência de muitas coisas, né? E é bom aí escutar esse anúncio de São Paulo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo é o nosso libertador. Né? Quantas vezes esse termo libertação foi entendido, até mesmo entre nós cristãos, no sentido quase que exclusivamente político, né? Quando na verdade, e é isso que a igreja sempre ensinou, a verdadeira libertação é a libertação do pecado, a libertação do mal, né? A libertação do mal que nos escraviza, do pecado que nos torna escravos, né? E essa, irmãos e irmãs, é a grande liberdade para a qual Cristo nos libertou. Vamos pedir a Ele nessa Eucaristia que a vida dele em nós vá aumentando cada vez mais o espaço de liberdade no nosso interior, para que a gente experimente essa alegre liberdade dos filhos de Deus.